Eu fui em uma conferência, eu creio que no início desse ano, do ano passado, a pastora Eduarda foi comigo, o pastor Júnior também, a minha esposa, a Ciso também foi. E eu ouvi, como diversas vezes você já ouviu, aquela música, que ruja o leão, não é? E eu estava ouvindo aquela música, aquele cântico, e uma bandeira grande com um leão, né, estava passando pela igreja, e eu senti algo tão profundo de Deus, e eu ouvi uma voz assim dentro de mim, assim, será que a sua igreja sabe o que significa isso? E eu pensei, é verdade. A gente canta que ruja o leão, não é? Mas será que você sabe por que a gente canta isso? E aí Deus me deu uma palavra para essa noite. E o tema é esse, não é? Que ruja o leão. Eu creio que quando nós cantamos esse cântico, nós temos que entender que há uma proposta divina para saber que este rugido vai ecoar em cada canto dessa terra. E que esse leão tem um significado muito claro e real, onde a palavra mostra para nós e identifica o poder, a ação, o alcance e o poder grandioso do nosso Deus. E aí eu quero olhar para o texto bíblico para que ele nos oriente nessa noite, que é o texto de Apocalipse capítulo 10, versículo 3. O nosso irmão João tem uma visão dos céus e ele diz: e deu um alto brado, como o rugido de um leão. E quando ele bradou, os 7 trovões falaram. Meus irmãos, em um mundo caótico, sem referências, onde nós vivemos numa sociedade que tem uma proposta muito clara de destruir a família, de desconstruir os valores daquilo que Deus tem mostrado para nós, João diz: eu ouvi um rugido. E esse rugido ecoou em toda a terra. E é nesse momento que nós, neste lugar, neste momento especial de reunião da igreja, precisamos reconhecer que rugido é esse e que leão é esse. Foi na ilha de Patmos que João tem esta visão do rugido do leão, que é poderoso. Ele diz: toda a terra ouvirá e temerá diante dele. João apresenta neste momento o reinado messiânico. Ele fala: olha, nós já sabemos o que vai acontecer. João, nesse momento, ele diz: olha, a visão que eu recebo dos céus mostra claramente o Deus de vitória, o Deus de poder. Nada perde o controle, nada sai do comando da mão dele. Então, se você está aqui nesta noite, eu vou dizer: o rugido do leão está neste momento tocando a sua vida. Este leão está realmente preparado e pronto para atuar em sua defesa. E é nesse instante, meus irmãos, que eu vejo que João começa a entender e a falar para nós: há um governo nas mãos do nosso Deus, há autoridade, há poder, e ele coloca ordem no caos. Se você olha para a sociedade e diz: estamos perdidos, eu vou dizer: estamos apenas aguardando a chegada dele. Não tenha medo. Não fique desbaratado sem saber o que fazer. Apenas aguarde, apenas espere, porque ele voltará. Meus irmãos, João está tendo uma visão na ilha de Patmos que apresenta o leão da tribo de Judá. Especialistas dizem que o rugido de um leão é tão forte que pode ser ouvido a 8 quilômetros de distância. É comparado a um som de trovão. Opa! Parece que João já tinha falado isso no texto. Ele diz que este leão bradou, e este brado do leão, ele se assemelhava a 7 trovões que falam. Se você pesquisar agora, der um Google, você vai ler isso aí. Que o rugido de um leão, ele pode chegar a 8 quilômetros de distância, e é comparado ao som de um trovão, e a função do rugido é comunicar, é demarcar o seu território.
Então o rugido do leão não acontece simplesmente para ouvirmos um ruído. O rugido do leão é para que o seu coração entenda: há poder no nome de Jesus. O rugido do leão é para alertar a igreja dizendo: é hora de acordar. É hora de estarmos olhando para Ele e nos submetendo à sua autoridade. Ele está demarcando o lugar. João está dizendo que quando o leão rugir, toda a terra ouvirá e entenderá que o seu governo foi estabelecido na terra. E neste dia não terá lugar para fugir da sua presença. Ele demarcará o seu território, ele levará o seu povo para governar com ele. Neste momento da chegada do leão, João diz: olha, não tem como correr. Este é o tempo de estarmos preparados para ouvir o rugido do leão. João está preparando a igreja e ele faz uma comparação. Jesus Cristo é o leão, ele é o mediador da revelação, ele é a esperança do povo de Deus, em suas mãos há poder e salvação. Este é o leão, pois tem todo o poder para demarcar e desbaratar o inferno. Sua força é inigualável, o seu governo é para sempre, aleluia. Quando o leão rugir, toda a terra irá estremecer. O texto diz que a terra se derreterá. O rugido do leão, meus irmãos, é um poder inigualável. É isso que o texto está dizendo. E diante da sua majestade, todos se dobrarão. Mas entenda, ele veio como Cordeiro de Deus para salvar o mundo. E é por ele que o livro será aberto e será mediador capaz de trazer salvação à humanidade. Então, antes de o leão rugir, ele veio como Cordeiro. Ele se apresenta como aquele que se entrega para salvar os pecadores. Antes do leão estremecer a terra, o Cordeiro assume o pecado, assume a dívida. É este momento de transição do Cordeiro e do leão. E quando o leão rugir, diz João, a terra estremecerá. O rugido do leão, meus irmãos, afugenta os inimigos de Deus, mostra a sua vitória, oferece agora a graça e a libertação. Quando o leão ruge, o inferno treme e o diabo foge. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? Então deixa o leão rugir na sua casa. O texto de Apocalipse 5:5 diz: então dos anciãos me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus aí? Glorifica a Deus. O Cordeiro da vitória e o leão chega para reinar. Do Cordeiro ao leão. O leão é vencedor, por isso não tenha medo. Há obstáculos, há problemas, há dúvidas, mas o leão está com o governo em suas mãos, e diz o texto, é para sempre. Creia no poder do leão, creia na palavra, ouça a sua voz e diga: eu vou obedecer. Eu vou acreditar, o governo está em suas mãos e ninguém pode detê-lo. Então, mesmo que a sociedade esteja em desordem, mesmo que você esteja em desordem, o rugido do leão vai botar ordem no caos, porque a glória é de Deus. Não tenha medo. Apenas acredite, não tenha medo, apenas esteja nas mãos do Senhor. E então, confiando no governo de Deus, podemos seguir em frente. Podemos ir em frente cheios de coragem, sabendo que nada poderá nos deter. O texto de Josué 1:9 pode mostrar para nós esta verdade, quando ele diz: não fui eu que te ordenei?
seja forte e corajoso. Não se apavore nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. Você recebe essa palavra, meu irmão? Então entenda o seguinte: Deus está aqui nesse lugar dizendo: não haverá barreiras que sejam intransponíveis para o meu poder. O meu rugido estremecerá toda a terra e as muralhas cairão. Mas vamos fazer outra pergunta? Talvez ainda não responde. Quem é este leão? Nós temos que perguntar: quem é este leão? A tribo de Judá é referida como símbolo. É o leão da tribo de Judá. E se você fizer um estudo rápido aí, buscar no Google, o tio Google, ele talvez vai te dizer que o símbolo da tribo de Judá, a bandeira que destacava a tribo de Judá era um leão. Opa! Nós podemos entender por que o rugido do leão olhando para o texto. A bandeira identificava o povo de Judá. O texto de Apocalipse faz referência a Jesus como o leão da tribo de Judá. É o texto que está dizendo. Pois a sua linhagem, Jesus vem de onde? Da tribo de Judá. E ele diz: olha, o leão, ele é o leão da tribo de Judá. Então pense comigo, ele era esperado. Sabiam que da tribo de Judá, da linhagem de Judá, se cumpriria uma promessa de Deus. Esse homem é Jesus, é o único capaz de abrir o livro selado pelos 7 selos. O texto que nós lemos de Apocalipse 5:5, João, ele olha para o livro e diz: quem abrirá? Quem é capaz de abrir o livro? Ele chora em agonia porque ele olha para a humanidade e vê que nós não temos o recurso de abrir o livro. Mas o texto diz: o leão da tribo de Judá já venceu, aleluia. Então não é sobre a sua força, não é sobre aquilo que você pode fazer, é aquilo que Deus já está fazendo. É nesse momento que nós perguntamos: quem é este leão? O texto faz referência ao leão da tribo de Judá. Se você ir um pouquinho além, vai encontrar a explicação lá, quando Jacó abençoa os 12 filhos, lá no Êxodo, dando a origem às 12 tribos de Israel, e fala assim sobre Judá. Preste atenção, lá no início, a promessa já está se descortinando, Deus sabe todas as coisas. O autor bíblico diz o seguinte: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa como um leão, e ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? Certo, não se apartará de Judá, e nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence, e a ele as nações obedecerão. De Judá sairá alguém com autoridade e poder, onde a sua voz ecoará em toda a terra e todos obedecerão. Você pode dar um glória a Deus aí, meu irmão? Este é o leão da tribo de Judá, e esse leão, ele simboliza força e poder. E segundo a promessa de Deus, o Salvador viria de Judá. A família de Jesus pertencia à tribo de Judá. José era parte da tribo de Judá. José, o seu pai aqui na terra, era da descendência de Davi. Quem está acompanhando, diga amém. Está dando para acompanhar ou eu estou correndo muito? Então, neste momento de Apocalipse, nós temos João tendo a visão de toda a história e apresentando Jesus, que veio como cordeiro, como o leão da tribo de Judá. Então, quando você cantar esse cântico mais uma vez, você vai entender quem é o leão, que ruja o leão.